kaiju has appeared. It's Destoroyah! A reencarnação do Destruidor de Oxigênio pode destruir tudo e todos. Seu poder é incrível e comparável ao do Godzilla. Senhoras e senhores, eu lhe apresento Destoroyah, o crustáceo mutante. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu sou Paulo. Desta vez estou aqui para falar sobre um dos meus vilões favoritos da franquia Godzilla e uma das criaturas mais tenebrosas e macabras que já foram feitas nos cinemas. Muitos de vocês devem gostar dele e muitos devem odiar. Então falarei aqui todas as informações possíveis sobre ele, beleza? O vídeo vai ser grande, vou logo avisando, mas ele será bem informativo, bem divertido e com muitas informações que talvez algum de vocês não saibam. Então vamos deixar de enrolar e vamos direto ao assunto, beleza? Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje: Destoroyah, a origem, história e poderes do crustáceo mutante. Vamos lá, meus alunos, falar as informações sobre esse grande e poderoso vilão. O Destoroyah, ou Destroyer, é um crustáceo kaiju criado pela Toho que apareceu pela primeira vez no filme de 1995, Godzilla vs Destoroyah, e é o principal antagonista do filme. Os nomes japonês e inglês de Destoroyah vêm de Destruidor, que vem da arma destruidora de oxigênio que o gerou. Um possível motivo pelo qual o nome Destruidor não é comumente usado em vários mercados e é porque a palavra em si não pode ser registrada pela Toho. Ele é frequentemente chamado de Destruidor nas versões dubladas do filme, enquanto Destoroyah é o nome oficial da Toho para o personagem. Destoroyah recebeu seu nome no filme quando o Dr. Iljun testemunha as formas juvenis do monstro se fundirem em sua forma agregada. Ele observa que o micro-oxigênio não tem esse tipo de poder e que essas criaturas se tornaram um destruidor de oxigênio vivo, dando-lhe o nome Destoroyah. Destoroyah cresce rapidamente e adota várias aparências ao longo do filme, incluindo sua forma microscópica, forma de 3 mm, tamanho de inseto, formato de 2 metros, formato de caranguejo de 18 metros, formato de caranguejo agregado maior, como uma forma voadora e uma forma final demoníaca bípede de 120 metros e com mais de 80 mil toneladas. Ele também tem um dos mesmos recursos que os alienígenas da franquia Alien, como a mandíbula interna. Em todas as suas formas, o exoesqueleto de Destoroyah varia de vermelho brilhante a um tom vinho tinto, marrom, e em suas formas posteriores, sua barriga é vermelha brilhante, que eu acho bem legal nesse kaiju. Em sua forma pré-mutada, os micro-organismos que se tornariam Destroyer se assemelham a trilobites da ordem Arpetida. Eu acho que é assim que se fala, Arpetida. Em sua primeira forma, Destroyer se assemelha a um pequeno trilobita, com uma concha achatada e várias saliências pontiagudas emergindo de sua concha, que se assemelha vagamente às cristas de suas formas posteriores. Essa forma tem cerca de 1 cm de comprimento e foi observada pela primeira vez consumindo um peixe em um aquário. Sua próxima forma é aproximadamente do tamanho humano e se move sobre 6 pernas semelhantes a crustáceos. Essa forma já ostenta uma cabeça com chifres e crista semelhante à da forma final, mas sua boca é semelhante a insetos, com vários conjuntos de mandíbulas. Quando atacadas, as inúmeras formas juvenis individuais se fundem na forma agregada, que é quase idêntica à forma juvenil, exceto por muito maior. Agora ele tem um par de braços pontiagudos emergindo de suas costas, além de uma mandíbula protuberante extra que pode injetar um micro-oxigênio em alguma coisa, tipo um ser vivo. Sua forma voadora reduziu bastante os membros, mas, em vez disso, possui 4 apêndices semelhantes a velas que funcionam como asas. Desculpa esse gaguejo agora. Sua boca nesta forma é mais reptiliana do que as outras formas, e tem uma cauda longa. Destoroyah alterna repetidamente entre esses formulários, e o formulário agregado durante a luta com o Júnior, que no caso, Godzilla Jr. Sua forma final é a maior de todas. Essa forma possui asas em forma de morcego,
grandes chifres curvos nas laterais da cabeça, uma estrutura corporal humanoide e uma cauda longa com uma pinça no final. O rosto desse formulário é mais dinossauro, com uma boca larga cheia de dentes afiados e, em geral, se assemelha a uma representação tradicional de um demônio, ou seja, o próprio capiroto, Satanás. O rugido de Destoroyah muda com base em sua forma no momento. Seu primeiro rugido é um guincho muito tradicional, enquanto o segundo tem um efeito sonoro muito mais agudo para um rugido, quase semelhante ao de Mechagodzilla. A forma final da criatura é muito parecida com a primeira, no entanto é mais baixa. Vou deixar aí um pouco do rugido dele para vocês escutarem, beleza? Destoroyah é frequentemente considerado um dos inimigos mais impiedosos e maus de Godzilla, junto com o Ghidorah e o Space Godzilla. Ao contrário dos monstros que matam e destroem involuntariamente e agem apenas por instinto ou sob controle mental, Destoroyah parece plenamente consciente da morte e destruição que ele causa, e tem prazer em causá-lo. Sua crueldade é mais visível quando ele ataca Godzilla Jr., e mais tarde o mata enquanto este tenta se reunir com seu pai. Enquanto Godzilla está de luto por seu filho, Destoroyah o ataca em 2 ocasiões, até parecendo rir enquanto arrasta Godzilla pelo pescoço. Isso torna Destoroyah apenas o segundo kaiju a atacar Godzilla tanto emocional quanto fisicamente, depois do Space Godzilla. As temperaturas extremas combinadas com as armas ULT da G-Force e o colapso de Godzilla foram o que finalmente matou Destoroyah, pois estava com muita dor. A mídia, que não é o cinema, também descreve Destoroyah como incrivelmente mau e malévolo. De acordo com a bibliografia de Destoroyah no jogo Godzilla Unleashed, Destoroyah não busca nada além de aniquilação total de todas as formas de vida existentes. Na série cômica Godzilla Cataclysm, Destoroyah é descrito por um personagem como um demônio e, de certa altura, se divide em suas formas juvenis e massacra brutalmente vários moradores, um por um. Destoroyah exibe comportamento semelhante em suas aparições e outras séries de quadrinhos da IWM. Acho assim, IWM e também da IWD. E também de outras também, se eu não me engano, que é IDW, alguma coisa assim do gênero. Origem. Destoroyah se originou como uma colônia de crustáceos microscópicos da era pré-cambriana, que prosperaram vivendo em ambientes anaeróbicos. Quando o destruidor de oxigênio foi detonado na Baía de Tóquio para matar o primeiro Godzilla em 1954, os crustáceos foram modificados devido à exposição à arma química e começaram a evoluir de forma normal nos próximos 40 anos, incorporando o microoxigênio em seus processos biológicos. Depois de serem perturbados por uma operação de mineração subaquática, os crustáceos se moveram para a superfície e começaram a se alimentar da vida orgânica, combinando-se gradualmente entre si as formas maiores e mais mortais. História. Destoroyah foi visto atacando peixes em um aquário em sua forma microscópica, devorando-os e até o osso, caso ele os devorou até deixar o osso. Ele finalmente se transformou em seu estágio juvenil e atacou o Tokyo Telecom Center. O exército atacou Destoroyah, mas muitos deles foram mortos. Os lança-chamas foram descobertos pela primeira vez como um pouco eficazes contra as criaturas, mas depois foi descoberto que os Destoroyahs podiam ser mortos com baixas temperaturas, e um plano para matá-los foi adicionado usando DAG, que foram originalmente projetados para aguentar o colapso de Godzilla. O plano parecia funcionar, mas os Destoroyah juvenis combinaram-se em um Destoroyah agregado, e descobriu-se que eram criaturas pré-históricas, que foram mutadas pelo destruidor de oxigênio, quando o primeiro Godzilla foi morto. O Destoroyah agregado sintonizou o Flying Destoroyah e atacou Tóquio.
Godzilla Jr. chegou a Tóquio e lutou contra Destoroyah em sua forma agregada. Destoroyah quase matou Godzilla Jr., infectando e injetando seu micro-oxigênio com sua mandíbula secundária. Mas foi derrubado quando Godzilla Jr. explodiu Destoroyah com sua respiração atômica, a queima-roupa, enviando crustáceos antigos para um armazém próximo. Mas ele ressurgiu em sua forma final. Ele voou para o aeroporto de Hanade, jogou Godzilla no chão e levou Godzilla Jr. para longe antes de jogá-lo no Coliseu de Arigaki e para explodir com seu feixe de micro-oxigênio e constantemente, infelizmente, matando Godzilla Jr. Godzilla ficou furioso e atacou Destoroyah. Destoroyah e Godzilla lutam ferozmente, mas Destoroyah estava em vantagem. Godzilla começou a atingir temperaturas críticas quando se aproximou do colapso, ferindo criticamente Destoroyah e forçando a fera a recuar. A G-Force viu Destoroyah tentando voar para longe e abriu fogo contra ele com seus canhões de congelador. As asas de Destoroyah estavam congeladas, fazendo-o cair no chão, abaixo, que foi superaquecido pela presença de Godzilla. Destoroyah atingiu o chão e se dissipou em uma névoa branca, destruída para sempre. Frequentemente destacado para defender ou ajudar os outros monstros utilizados pelo alienígena. Destoroyah é considerado por muitos o maior inimigo de Godzilla, um título que é compartilhado apenas por alguns outros monstros, como Rei Ghidorah, Gigan, Mechagodzilla e Space Godzilla. Isso se deve ao fato de que Destoroyah pode sobreviver a vários ataques de seu raio atômico, espiral vermelho, embora ele tenha mostrado vomitar grandes quantidades de sangue. Um ataque que instantaneamente matou ou paralisou a maioria dos inimigos do Godzilla, pelo menos na era Showa e do início da Heisei, ou Heisei, tanto faz. Destoroyah também é um dos únicos dois monstros, o outro é o Space Godzilla, que atacaram Godzilla emocionalmente, usando a morte de Godzilla Jr. contra ele. Agora vamos falar sobre os poderes do Destoroyah. Multiplicação e divisão. Destoroyah tem o poder de se dividir e até se multiplicar em versões um pouco menor que sua forma adulta, podendo se dividir em até 10 ou mais indivíduos, e o mesmo se aplica à multiplicação. Mas esse poder de multiplicação não foi mostrado no filme, e sim nas HQs, cuja HQ não me lembro o nome agora. Raio do peito. Destoroyah foi originalmente planejado para ter outro ataque, um raio disparado do padrão floral em seu peito. Este foi cortado do filme, mas está presente na adaptação do mangá, onde é mostrado para ser poderoso o suficiente para cortar a cauda de Godzilla e quebrar várias de suas placas dorsais em apenas um tiro. As cenas deletadas do filme mostraram Destoroyah usando o feixe, que não é animado e representado apenas por luz e faíscas, que facilmente derruba o Rei dos Monstros. Absorção de DNA. De acordo com o livro de 1996 Godzilla vs Super Complete Works, Destoroyah pode absorver o DNA das criaturas que ele ataca, dissolvendo suas células com micro-oxigênio. Destoroyah usou essa capacidade de absorver o DNA de Godzilla Jr. quando ele o mordeu, permitindo que ele se transformasse ainda mais em uma forma bípede, com um endoesqueleto em vez de um exoesqueleto. Super Garras. As formas agregadas eram equipadas com garras espetadas, semelhantes ao do louva-a-Deus, enquanto as formas voadoras e perfeitas de Destoroyah possuíam uma cauda com uma pinça de agarra forte, o suficiente para segurar Godzilla e puxá-lo. A cauda também tinha a capacidade de drenar energia e fornecer uma descarga de energia no seu inimigo e oponente. Na verdade, inimigo e oponente é a mesma coisa. Mas enfim. Durabilidade. No Godzilla vs Destoroyah mangá, que é a sua adaptação, Destoroyah sobrevive à decapitação de um período muito curto de tempo. Godzilla aparentemente derrota Destoroyah arrancando sua cabeça, mas Destoroyah consegue sobreviver o tempo suficiente para escapar antes de morrer sendo congelado pelos humanos. Mandíbula interna. Ao lado da forma juvenil, a forma agregada também era equipada com um par de mandíbulas secundárias, extensivas que injetavam micro-oxigênio diretamente na corrente sanguínea do oponente e drenavam a energia da vitamina. Essa boca é meio que parecida com a do Alien, mas enfim. Laser Horn. Em sua forma final, o chifre que se projeta da testa de Destoroyah tinha a capacidade de gerar uma lâmina de energia poderosa o suficiente para cortar a carne de Godzilla, uma habilidade que desde então foi chamada de Horn Katana, também conhecida como Laser Horn ou Variable Slicer, mas eu prefiro chamar de Laser Horn. Projeção de micro-oxigênio. A arma principal de Destoroyah era um raio destrutivo chamado feixe de micro-oxigênio, disparado de sua boca. Esse raio podia vaporizar matéria orgânica e era capaz de penetrar na maioria dos metais. Todas as formas de Destoroyah possuem a capacidade de disparar o raio, mas a cor do raio varia entre as formas. Na trilogia Atari Pipworks dos videogames de Godzilla, Destoroyah também pode disparar micro-oxigênio na forma de projéteis e até minas, para incapacitar seus inimigos.
Assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos falar agora as fraquezas dele. Temperaturas extremas. Temperaturas extremas podem destruir o microoxigênio no corpo de Destoroyah e feri-lo seriamente. As formas juvenis de Destoroyah foram mortas com sucesso usando lança-chamas e conchas de cádmio. E o raio espiral vermelho de Godzilla feriu gravemente a forma final de Destoroyah, forçando-o a recuar 2 vezes. As temperaturas extremas combinadas com as armas da ULT, da G-Force e o colapso de Godzilla foram o que acabou com o nosso querido Destoroyah. Pelo menos querido por mim, não sei por vocês. Baú floral. O padrão floral do peito de Destoroyah pode ser um ponto fraco, mostrado quando Godzilla o explode repetidamente com seu raio espiral, fazendo com que ele sangre e fazendo com que o Destoroyah vomite grandes quantidades de sangue. E por sinal, que sangue nojento. Agora vamos falar alguns fatos curiosos. Destoroyah é o segundo monstro a atacar Godzilla tanto emocionalmente quanto fisicamente. O primeiro monstro a fazer isso foi o Space Godzilla. Curiosamente, os 2 monstros fizeram mal ao filho de Godzilla para que isso acontecesse. Destoroyah é provavelmente o mal mais óbvio de todos os inimigos de Godzilla, pois enquanto outros são controlados pela mente, irritados por seres humanos, ou simplesmente agem por instinto animal, Destoroyah tem grande alegria em trazer muita morte e destruição, e até mostra sadismo em relação aos seus inimigos, particularmente atacando Godzilla emocionalmente, assassinando seu filho diante de seus olhos. Outro fatozinho curioso aqui é que as asas do Death Ghidorah têm uma semelhança muito grande com a do Destoroyah. Vocês concordam comigo ou discordam de mim? Destoroyah é o único kaiju mutante que foi mutado por outra fonte que não é radiação, sendo mutado pelas reações químicas emitidas pelo destruidor do oxigênio. Destoroyah é o único kaiju Godzilla principal que apareceu em um filme da Heisei, que não foi derrotado diretamente por Godzilla. Em vez disso, ele é derrubado pelos esforços combinados de Godzilla e da G-Force. Como Destoroyah é da era pré-cambriana, ele é o monstro Godzilla mais antigo e mais velho de todos os tempos. Destoroyah tem pelo menos 541 milhões de anos, quando a era pré-cambriana terminou. Megaguirus vem em segundo lugar, sendo do período carbonífero, ou seja, Destoroyah é o kaiju mais velho, literalmente, até que se faça um outro kaiju mais velho que ele. Mas enfim, Destoroyah é o único oponente da era Heisei com quem o Godzilla não se envolve em uma revanche no final de seu respectivo filme. Destoroyah é combatido por Godzilla apenas uma vez, enquanto todos os outros oponentes reaparecem, às vezes de formas diferentes, após recuar, sendo derrotados ou derrotando Godzilla. Agora esse fato curioso aqui que por algum acaso mandaram eu falar aqui, e eu vou falar para vocês. Destoroyah está sendo um kaiju muito pedido por alguns fãs para ser o vilão do filme Godzilla vs Kong. Votem aí no card que está aparecendo aí qual desses kaijus possa ser o possível vilão desse filme. Se caso o Destoroyah for o vilão do filme Godzilla vs Kong, bom, eu não vou criticar, vou receber ele de braços abertos e vou adorar ver ele, porque eu gosto muito desse kaiju. Se fossem para botar uma lista de vilões kaijus que eu prefiro, o Destoroyah tá em primeiro lugar, né? Porque tipo, gente, eu sei, vocês falam, mas não sei o que, você disse que o seu kaiju favorito é o Monster X. Mudei de ideia, é o monstro favorito agora é o Destoroyah. Me desculpem, mas o Destoroyah conquistou meu coração. Bom, gente, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Ele foi grande, mas também foi muito explicativo. E eu estou também me perdoando com vocês por causa de alguns gaguejos e erros que teve no vídeo. Como eu sempre digo, eu sou humano e eu erro. E eu sempre estou evoluindo com os meus erros. Então, se vocês acharam algum erro grave aqui, comentem nos comentários, porque eu posso mudar isso, beleza? Se vocês não comentarem, como é que eu vou saber no que eu posso melhorar? Mas enfim, muito obrigado pela atenção de vocês, beleza? Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo estudo, meus alunos. Fui!